para viver o Carmelo, né? Cada um teve aí São João da Cruz, Santa Teresa dos Anjos, Santa Teresa de Thiago e Santa Teresa de Jesus. São santas, né, que nos traz a viver isso aí. E não poderia esquecer Santa Teresinha. E para falar de Santa Teresinha, vamos falar um pouco da família, né? Ela é filha de Zélia Gueri e Luiz Martins. Foram pessoas, né, muito religiosas, que cada um teve a sua vocação, tentou a sua vocação religiosa no convento no seminário, mas Deus tinha escolhido outro projeto para eles. E esse projeto era um encontro, né, viver uma família de santidade. Ele teve um momento assim, né, que depois que saiu dessa vida, teve um encontro romântico, O amor foi tanto que eles tiveram 9 filhos. No entanto, que restaram 5 filhos vivos, dos quais todos foram religiosos. 4 sobraram 5 meninos. Das 5, 4 eram carmelitas, e a outra filha, antes de Santa Teresinha, ela era da Ordem da Visitação. E Santa Teresinha, sendo a caçula, né, ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873 em Alenço, França. Apresentamos Santa Teresinha, menininha. Essa é minha filha Teresinha. Quando Teresinha tinha 4 anos, a sua mãe morre de câncer de mama. E a família se muda para o Recife. Foi um momento muito difícil, né, pela família, então, era uma família muito unida, com a morte da mãe da casa, né? Aí, Santa Teresinha, muito pequenininha, né, entrou em estado de depressão, né, passando por tudo, o pai também, toda a família. E aí, o que acontece? As irmãs, já na idade já de Carmelo, né, teve essa vocação, procurou, né, a vida religiosa, a família que sempre estava presente na igreja, e com isso todas as irmãs se encaminharam para o Carmelo, né, para a vida religiosa. E Santa Teresinha, já pequena, tinha vontade de participar. É porque tem uma etapa aí, né? Vai lá atrás. Ela também teve o desejo de entrar também na vida religiosa, né? Com 15 anos, ela despertou esse desejo, chegou até o pai e colocou essa vontade do coração dele. Depois de 15 anos, ela pede permissão ao bispo da época, porque ela tinha um desejo muito grande dentro do Carmelo. Mas o bispo não cedeu. E ela, conseguiu peregrinação juntamente com o pai e a Itália. Ela foi falar com o Papa que tinha a visitação e a reverência, só que ela se atreveu um pouco. Não pode conversar com o Papa. Só que ela se atreveu a pedir para ele. No caso, na época, foi um grande
foi um horror mesmo, foi um escândalo e os guardas e os policiais lá retiraram a força do lugar. E o Papa falou pra ela e escreveu uma carta pra ele, relatando que ela quis. E o Papa, vendo o amor no coração daquela criança, né? Então concedeu a ela, pediu que ela escrevesse a carta, né? E que ela, e aí ela recebeu todo aquele projeto, né? Aquela burocracia que teve da carta, né? Acolheu ela, né? Deu ela o direito de entrar no Carmelo, né? E no Carmelo ela descobre os maiores tesouros de sua vida. São o amor e a misericórdia de Deus. Mas quando ela entra no Carmelo, acontece um fato muito triste. O seu pai, ele morre de arteriosclerose. E todas as irmãs do Carmelo, na época, elas pegaram uma gripe. E Terezinha, muito caridosa, sempre gostou de ajudar muito todo mundo, ajudava a cuidar das irmãs enfermas. E depois de um tempinho, ela começa a sentir os primeiros sintomas da doença que acabaria com a sua vida. E Teresa passou um momento interessante do seu sofrimento, né, que ela acolheu como uma visita do divino, né? Ela, que sempre foi muito caridosa, no Carmelo sempre tem seus tropeços. Tinha uma irmã que era cadeirante. Santa Teresinha se propôs, né, como uma meta de vida para ajudar aquela pessoa, né, aquela senhora. E quando ela estava internada, né, no leito lá, assim, já com um caso grave, né, já adiantado, da tuberculose, então já não tinha mais visitação devido àquilo assim. A irmã cadeirante, né, passava assim, com símbolo tão assim, né, sempre levando o galho de rosa e mostrando pela janela para mostrar para ela que estava ali com ela, né? Então ela sofreu 27 meses com a tuberculose e acolheu a enfermidade com misericórdia, misteriosa visita do esposo divino. Então, no ano de 1897, ela morre com apenas 24 anos de idade. No ano de 97, ela foi proclamada doutora da igreja pelo Beato João Paulo. Bom, Santa Teresinha também é a madrinha das missões. Um fato assim que eu sabia que era madrinha, mas não sabia por quê. Até que no momento da reflexão, consta que no Canadá os jesuítas foram até lá e passando aquele momento, lá, né? Lá tinha índios tentando evangelizar os índios, canibais. E muitos irmãos já tinham sido mortos pelos índios. Esquimós. Então, Inuits. Tá, obrigado. E aí aconteceu um dos primeiros milagres de Santa Teresinha, que até então o
ele já estava de volta, né? Tá muito alto. Aí ele recebeu misteriosamente uma caixa, né, com as relíquias mortais de Santa Teresinha e um pouco da terra onde Santa Teresinha nasceu, né? E ali, com aquela terra de sua devoção, ele semeou em volta da casa, né, da igreja, né, dos planos, tá? E então ele ali diante do Senhor, né, na conversa íntima com Deus, de repente ele deparou em volta deles um monte de índios. E aí os índios, ele falou, agora é minha vez, esquimós, né, tá, os primitivos, vamos dizer. Aí então ele sentiu mesmo naquela hora, mas só que Elias chegaram e falou assim, nós viemos para ouvir a sua palavra. Então, esse foi um dos primeiros passos para a santificação de Santa Teresinha, né? O maior pensamento dela, né, o mais famoso, eu quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. E Santa Teresinha, ela sempre tinha consigo que ela não queria ser santa pela metade, ela queria ser santa por inteiro. E nós esquecemos de relatar que quando ela ainda morava com o pai, com 13 anos, ela, depois da morte de sua mãe, quem passou a cuidar dela foi Celina, a irmã mais velha. E ela, muito enferma, depressiva, ela recebeu um sorriso de Nossa Senhora, do sorriso, e a partir que era uma imagem que eles até hoje está lá na casa, que virou um museu, e a partir daquele momento ela ficou curada. Muito obrigado.